Abram a Bíblia de vocês em Efésios 1:13. Efésios 1:13. Efésios 1:13 diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, quem tem o Espírito Santo é aquele que ouve a palavra da verdade, crê na palavra da verdade, e aí tem o selo do Espírito Santo. Eu gosto muito de pregar. Quem está aqui todo domingo sabe que eu gosto muito de pregar sobre paz, sobre alegria, sobre o reino de Deus, a grandeza do reino. Quem acompanha, no YouTube, você que está em casa, que acompanha o canal, eu gosto muito de pregar essas coisas, Paz, alegria, que você pertence a um reino tão poderoso, tão glorioso. Eu prego Cristo, eu prego a cruz, eu prego Deus de toda a vida, o Deus de todo o poder. E hoje eu vou pregar exclusivamente sobre o Espírito Santo. E aqui nós vimos que o Espírito Santo, ele é selado em nós quando nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação. Nós cremos, aí nós somos selados com o Espírito Santo. Mas tem muito mais sobre o Espírito Santo. Numa manhã de domingo eu não resolvo tudo sobre o Espírito Santo. Quando você começa a estudar, você começa a percorrer as Escrituras, é muita coisa sobre o Espírito Santo. Seriam muitas pregações, seminários, vídeos, para explicar cada ação, cada mover do Espírito Santo. Mas uma coisa eu quero que todos aqui, os que estão me assistindo, você abençoado que está aí no canal, acompanhando a gente, eu quero que vocês entendam isso. Quando a gente recebe a Jesus, tem outras evidências também que é dito na Escritura, quando nós recebemos Jesus, quando nós nos arrependemos, quando Jesus entra na nossa vida, quando nós passamos a ser salvos, o Espírito Santo passa a morar dentro de nós. Meu Deus, como nós, sem querer, acredito, como nós negligenciamos essa verdade. Deus mora dentro de nós. Nós somos casa de Deus. Eu sei que você já ouviu isso. Eu sei. É difícil hoje você pregar alguma coisa que um crente não ouviu. Com tanto pastor pregando na internet, com tanta informação que tem blog, tem páginas, sites, vídeos. É desafiador você chegar no altar e alguém dizer assim, uau, eu nunca tinha ouvido falar disso. Mas eu quero falar mesmo assim. Deus mora dentro de você. O Espírito de Deus, a essência de Deus mora dentro de você. Olha, isso resolve tudo. Isso é uma verdade que precisa estar assim, muito consciente em nós. A gente precisa estar consciente dessa verdade. Aí, a gente vai avançando nas Escrituras. E aí, Jesus fala assim. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Todas as coisas. Ou não. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo que o Pai enviar, em nome de Jesus, ensinará a nós todas as coisas. Diga aí, todas as coisas. Todas as coisas. Você já perguntou ao Espírito Santo sobre determinadas coisas, sobre determinados assuntos? Você já experimentou perguntar, dizer, Espírito Santo, pois me ensina isso, me faz entender isso?
Eu tenho pedido ao Espírito Santo. O Espírito Santo me ensina a viver. Me ensina a viver. Por quê, pastora? É só você dar uma olhadinha no caos que está ao teu redor. Guarde sua mente. Guarde aquilo que tem de precioso a tua alma. Guarde. Quem vai fazer isso é o Espírito Santo. Pois eu vou te ensinar a viver. Pois eu vou te guiar. O que você tem pedido ao Espírito Santo para ele te ensinar? Eu vou, no decorrer dessa nossa conversa, dessa mensagem, eu vou te dizer o que mais eu tenho pedido ao Espírito Santo para me ensinar. Porque Jesus disse, ele vos ensinará todas as coisas. Que eu escuto muitas pessoas dizendo, ele vai te fazer lembrar o que você estudou, mas ele também te ensina o que você não estudou. O Espírito Santo me ensina isso aqui, me ensina a entender isso aqui. Então o Espírito Santo mora dentro de você, o Deus vivo mora dentro de você e ele te ensinará todas as coisas. O Espírito da promessa, o Espírito que o Pai enviou. Se o Pai enviou, se tem uma promessa, se está na Escritura que ele enviaria o Espírito dele sobre toda a carne, por que não atentar para esse assunto? Por que não vasculhar, pesquisar, mergulhar, intensificar esse assunto? Se é importante para Deus, tem que ser importante para mim também. E tem muita palavra aqui reveladora. Olha só, mas quando vier aquele, o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Jesus falando. O que é uma testemunha? É uma pessoa que fala, que explica, que esclarece, que dá detalhes, que endossa, que garante. Essa é uma testemunha. O Espírito Santo é essa testemunha dentro de nós. Ele vai explicando sobre Jesus. Ele vai testificando, ele vai explicando, ele vai ensinando sobre Jesus. Minha gente, o mover do Espírito Santo dentro da gente é muito intenso, poderoso, gracioso e lindo demais para ser ignorado. Então, o Espírito Santo mora em nós. Tem várias referências aqui que endossam essa palavra. 2 Coríntios 6:19 a 20, João 14:16, 1 Coríntios 6:17, Efésios 1:13, por aí vai. Nossa consciência é dirigida por Ele. Isso é importante, tá? Nossa consciência é dirigida por Ele. Abra a sua Bíblia em Romanos. Vamos dar um passeio aqui em Romanos. Romanos 9. 9:1. Romanos 9:1. Perdão aí para minha garganta. Romanos 9:1. Posso ler, meus irmãos? Está escrito assim: digo a verdade em Cristo. Quem está dizendo a verdade? Paulo. Ok? Digo a verdade em Cristo, não minto. Testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Volta para o capítulo 8, por gentileza, no mesmo livro. Romanos 8, 14 e 16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Está vendo como isso aqui é profundo? Está vendo como você precisa ter bastante atenção sobre isso? Paulo fala de consciência. A pessoa às vezes diz assim, me ocorreu algo. Eu pensei em algo aqui, será que não foi eu? Será que não foi de mim? Será que não foi... Há uma possibilidade de erro? Isso aí eu estudando, eu mergulhando. Uma possibilidade de você confundir o seu desejo com aquilo que o Espírito Santo falou. Mas, irmãos, o Espírito Santo, ele está junto com o nosso espírito. Ele é um só, ele é unido ao nosso espírito. O Espírito de Deus, ele se une ao nosso espírito, ele se move, está aqui Paulo dizendo, na consciência, na nossa consciência, pelo Espírito Santo. Então, quando lhe ocorre uma ideia,
essa ideia, às vezes, é simplesmente, legitimamente, genuinamente, o Espírito Santo quem te deu. Vem aquela ideia, vem aquele entendimento. Nossa, eu estou vendo a situação, é esse o caminho. Como é que tu sabe? Eu sei. Eu sei, porque o Espírito Santo disse. É um agir na nossa consciência. E a gente precisa estar muito afinado com essa voz, com essa consciência do Espírito Santo junto com a nossa, o Espírito de Deus trabalhando na nossa consciência, para não haver essa confusão de eu querer tanto uma coisa e acabar que o meu desejo passa na frente. Mas realmente eu dar passagem ao Espírito Santo. Eu vou contar uma experiência que eu tive semana passada. Exatamente sobre isso. Foi breve, muito intensa, e tem até uma fotografia que alguém bateu na hora que eu estava vivendo aquela experiência. Eu disse, essa foto eu vou guardar forever. Semana passada eu estava numa reunião de família no local onde as meninas estudam, tem as atividades escolares. Eu estava lá nessa reunião de família e aí disseram assim, vamos orar para terminar aqui o nosso devocional. Acho que era um momento da reunião, porque a reunião abre com oração, fecha com oração, tem oração para fechar o devocional, enfim. Vamos orar. E eu botei a mãozinha assim, que às vezes eu gosto de botar as minhas mãos assim, e começamos a orar. Breve, gente, uma oração breve. Mas eu estava com tanta sede do Senhor, eu estava tão necessitada dele. Eu estava mostrando ali toda a aratusa. A aratusa que precisava tomar decisão, a aratusa que precisava planejar, a aratusa que precisava escolher qual era o caminho que ia seguir nessa virada de ano, né? A gente sempre faz um balanço de muitas coisas, aí virando o ano, e eu colocando ali as muitas situações que fogem do nosso controle. E eu ali orando, e aquela coisa, sabe, eu não estava sabendo o que é que o Senhor ia me responder, se ele ia me responder ali, se ele ia me responder depois. Eu só estava me debruçando, eu estava assim, me derramando, porque eu estava muito carente, precisada dele. Meus irmãos, aí tem um versículo que diz assim, lá em João 7, 38 e 39, que Jesus fala assim, se credes em mim, como diz a Escritura, dentro de ti fluirão rios de águas vivas. Meus irmãos, nessa hora, parecia assim um monte de água se mexendo dentro de mim, um movimento de água, aquela coisa assim me inundando, me enchendo até a tampa, me enchendo o ser daquelas águas. Aí veio aquela voz interior, vai, segue, caminha para frente, vai em frente, não para, segue. Eu estou contigo, confia em mim. Foi só isso, mas foi tão intenso, foi tão forte, foi tão maravilhoso. Aquele banho de águas dentro de mim, vai em frente e segue. Eu estou contigo, confia em mim. E eu, meu Deus, que foi isso? Eu pensei, Senhor, que foi isso? É o Espírito Santo. E eu começo a mergulhar, e estudar mais, e querer mais. Todo mundo sabe aqui que a gente fez um propósito, quando estava faltando 100 dias para acabar o ano. Eu disse, todo dia eu vou me ajoelhar. Todo santo dia. Eu gosto muito de orar encurvada, mas de joelhos. É meio que de joelho que eu fico, mas eu queria ficar numa outra posição mais... Fico muito encurvada em cima ali da minha cama. Eu queria ficar de joelho ao pé da cama. E, faltando 100 dias para o final do ano, eu disse, eu vou me ajoelhar todos os dias. E aí eu fico ali, gente, eu estou tendo experiências assim, sabe, com o Espírito Santo. E eu fico ali, às vezes, só quieta. Às vezes eu falo alguma coisa, às vezes eu fico ouvindo o Senhor. E de repente eu oro por uma pessoa e vem um versículo. Aí isso aqui, eu não estava nem pensando nisso. Aí o Espírito Santo vai respondendo. Tem sido tão maravilhoso,
Quando tiver faltando 30 dias para o final do ano, faça um propósito com Deus, se você não fez ainda. Dá tempo. Essa semana. Quinta-feira é 30 de novembro. Aí vai ficar faltando no dia 1º, 30 dias para o final do ano. Faça um propósito com Deus, se você não fez ainda, para fechar esse ano ali com Ele te guiando. O Espírito de Deus te guiando. Gente, como tem sido maravilhoso. E essa experiência que eu tive, eu quero que ela se repita muitas vezes na minha vida, na sua vida. Eu posso te falar de outros momentos também, mas esse foi o mais recente. E aí, eu quero agora que você vá comigo lá em 1 Coríntios 12. Por gentileza. Eu vou ler o primeiro, depois a gente vai lá para o 7. Posso ler? A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vamos lá para o 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagre, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Amém? Queridos, isso é algo muito específico, tá? É um dom, são os dons do Espírito Santo. Eu já falei de alguns aqui, tá? Eu já falei, se você for no canal, eu já falei de profecia, de palavra de conhecimento, sabedoria. Eu fiz ali uma divisão em blocos, né? Uma divisãozinha em blocos para a gente entender melhor. Mas hoje eu queria focar na variedade de línguas. Aqui é bem específico, tá? O dom aqui é variedade de línguas. Mas não esqueça, lá que em Marcos 16:17, Jesus falou assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Jesus disse isso aqui. Que sinal vão seguir aqueles que creem? Que sinais? Falar novas línguas. É um sinal daqueles que creem. Isso aqui é para todos os que creem. Quando eu vou para 1 Coríntios 12, que ele fala de variedade de línguas, para um é dado esse dom, para outro é dado esse, para outro é variedade de línguas. Aí já é mais específico, porque é variedade de línguas. Ok? Eu acho que dá para ver uma distinção aqui. Dá para a gente marcar outro seminário para a gente estudar melhor, mas existe essa distinção, tá? Desse falar em línguas para todos e desse dom de variedade de línguas. Eu vou contar uma experiência que eu vi num culto de uma igreja na internet, uma igreja internacional. Vou até olhar onde é aquela igreja. O pastor tinha um sotaque assim britânico, deve ser para as bandas ali da Inglaterra. Eu assisto muita pregação internacional, sem legenda mesmo, porque eu acho que a variedade de línguas é bem-vinda na minha vida. Línguas desse planeta e línguas dos anjos, que também tem essa diferença. Tem batismo em línguas dos povos dessa terra e batismo de línguas de anjos, que a gente não conhece. Mas deixa eu falar aqui uma experiência que eu vi nesse culto. Eu contei lá em casa, o pastor, contei para as meninas, a Matuza acho que não estava presente. Atenção! Presta atenção em mim. Eu sei que é domingo de manhã, talvez a bateria não esteja ainda totalmente carregada, mas presta atenção, porque esse assunto é de extrema importância. E aí eu estava assistindo, foi só um trechinho de culto, 11 minutos. Fizeram uma dinâmica, uma brincadeira com as crianças. E foi distribuído para elas dons. Esses que eu acabei de ler. E uma meninazinha de 6 anos, eu vi a idade dela depois. 6 anos, ela pegou o dom de variedade de interpretação de línguas. Papel. Ela pegou no papel o dom de interpretação de línguas.
Eu não sei como é que decorreu a dinâmica, ele não explicou muito bem. Mas ela ouviu uma pessoa falando em línguas e ela disse que a pessoa estava falando, sim, Deus, sim. Bem simples. O pastor disse, bem, chamou a menina lá e ela disse que entendeu a pessoa dizendo, sim, Deus, sim, naquela hora que ele estava falando em línguas. Aí ele disse, tem alguém aqui que queira subir e falar uma outra língua para que a fulaninha interprete? Aí eu disse, gente, isso era madrugada, eu perdi o sono 4 e pouco da manhã, depois pronto, vai ser a minha companhia, o Espírito Santo. Aí uma moça subiu, eu não sei quem mais me impactou, se foi a moça que subiu ou se foi a menina. Aí a moça subiu, pegou o microfone e disse lá uma linguagem e eu... E falou. Tranquila, falou lá uma frase grande. E a meninazinha lá. Aí ela baixou, o pastor também lá na expectativa, aí ela baixou e perguntou à menina, você entendeu? Aí o pastor, o que foi que acabou de dizer? Aí ela falou assim, o Senhor terá prazer em curar o seu povo hoje, pelo seu Espírito. E a profeta da igreja, uma que interpretava a língua, lá no canto disse, é isso mesmo. Quando eu ouvi essa língua aí, o Senhor me disse, o vento do meu Espírito vai passar pela igreja e eu terei alegria em curar o meu povo. Exatamente o que a menina disse, só que era a fala da menina e a fala da adulta, mas era a mesma coisa. E aí o pastor, muito sábio, tranquilo, todo naquela igreja era tranquilo, chamou, então eu quero saber quem é que vai vir aqui, porque se o Senhor está querendo curar, é porque tem alguém aqui que está enfermo. Eu trago o serviço completo, né? Quando é dito aqui que o dom é para um fim proveitoso, os dons é para um fim proveitoso, para a edificação do corpo de Cristo. E ele chamou, e a mulher foi, aí ele chamou uma senhorinha da igreja, a mulher foi e disse, eu tenho diabetes, né? Eu vivo me injetando. E aí a senhorinha foi orar por ela, para aquela diabetes, né? Aquelas células do corpo dela, serem alinhadas às células divinas do Senhor. E fizeram ali a oração, fim de papo. E eu fiquei ainda mais maravilhada e querendo ainda mais esse dom na minha vida. Não só de falar, mas também de interpretar. Eu creio, meus irmãos, que tem umas línguas diferentes, que vira e mexe tem. Eu falo palavras diferentes. Não são sons que eu sei que tem sons assim distintos. Eu não sei, às vezes a pessoa, né, tem uns sons... O pessoal até brinca, né, faz meme com as coisas... Meu Jesus. Mas vem palavras na minha boca. Mas eu quero mais. E eu tenho pedido ao Senhor, ao Espírito Santo, para me ensinar outras línguas. Eu não disse para vocês, no decorrer da mensagem, eu ia falar o que eu estava pedindo. Eu peço que o Espírito Santo me dê outras línguas e me dê capacidade de interpretar essas línguas. E eu também peço mais fluência no inglês, domínio no francês, quero entender bem o espanhol e eu quero outras línguas, outras. Capacidade de interpretar, sejam línguas terrenas, sejam línguas dos anjos. Gente, tem outros testemunhos também. Em países com muito fluxo de gente de outras nações, acontece muito da criatura ser batizada, ela começa a falar numa língua que ela não sabe que é a língua lá do outro, que é o grego, que é o chinês, ela nem sabe. O país recebe muita gente de muita nação e o Espírito Santo fala assim, a pessoa identifica. A pessoa está falando na minha língua. Isso acontece também, dependendo da região, né? Região que o Espírito Santo vê que é proveitoso. Tem proveito começar a falar chinês aqui? Cadê o chinês para dizer, olha, está falando na minha língua? E eu tenho pedido isso ao Espírito Santo. Variedade de línguas e o dom de interpretar. Mas, meus irmãos, para eu interpretar, vocês precisam falar. Porque eu ali falando com o Espírito Santo, eu disse, eita, Espírito Santo, não me lembro lá na minha igreja como é que está a situação. Então, vocês vão buscar.
Busquem os melhores dons. Aí o Paulo falou, sobretudo a profecia. Agora, ele falou assim, ele fez uma matemática, tá? Ele disse que a língua dos anjos, aquela língua que você fala em mistério, ela vai se igualar ao dom de profecia quando alguém interpretar. Se eu falo a língua dos anjos, eu falo uma língua diferente e tem alguém para interpretar, ele igualou isso ao dom de profecia. Então, vamos buscar também a profecia. Busquem. Eu estava orando essa semana, eu comecei a orar em inglês, porque eu sou atrevida. Eu comecei a orar em inglês. Comecei a orar. E lá pelo meio, aí veio uma outra língua. E eu fiquei ali. Porque, gente, o meu batismo foi tão ímpar, que não tem como a pessoa me dizer, se acordar a tua cabeça, é impossível. Eu vou explicar a você por quê. Hoje eu consigo explicar meu batismo, porque eu tentava achar palavras e não conseguia. Eu estava no meu quarto, orando. Não era pedindo o batismo, eu estava orando. Isso faz tempo. Eu estava orando ali de joelhos e a oração ficou intensa. Aí, meus irmãos, parecia assim um motorzinho na minha boca, um motorzinho delicado, tá? Um motorzinho gentil, um motor que impulsionou aquela outra língua, aquelas outras palavras. Eu tomei aquele susto, mas eu não espantei o Espírito Santo. E eu continuei ali, eu vi, sabe, a minha boca sendo... Acho que ainda é difícil explicar. Sabe, se você usar um motor para mover a tua mão, tem um motor movendo a tua mão está movendo. E era um motorzinho assim na minha boca, mas era a minha boca, era a minha língua, mas aquelas palavras eu não estava nem esperando. Eu não estava esperando. E depois eu passei a cantar em línguas. E aí, eu caí em mim assim, meu Deus, eu acho que eu preciso continuar sempre buscando esse dom aqui, porque eu acho que o Senhor tem isso na minha vida, de outras línguas, de variedades de língua. Eu acho que isso veio para a minha vida. Então, não posso negligenciar, não posso... E eu sempre é facinho, às vezes eu me contenho aqui no altar. Às vezes eu me contenho, porque eu quero falar, mas Paulo diz para ter esse cuidado. É um sinal para os incrédulos? Mas é melhor quando tem alguém para interpretar. Então, às vezes eu me contenho, então a igreja vai junta nesse propósito. A igreja vai pedir os dons, peça aí os melhores dons e peça aí variedade de línguas. E aí um vai interpretando o outro com ordenação, né? Com organização. Mas eu quero que vocês tenham experiências com o Espírito Santo muito profundas, porque ele mora em nós. Meu Deus, nós não podemos simplesmente pegar uma verdade dessa tão poderosa e deixar algo comum. Precisa ser incomum, precisa ser, sabe? Olha, eu me lembro que em 2007, faz tempo, eu fui para a Inglaterra. Porque isso é uma coisa que Deus colocou em mim. Se você tem essa vontade também de viajar o mundo inteiro, meu irmão, viaje e ore por isso. Eu estava na Inglaterra, e aí eu estava com a família inglesa, né? E aí, num momento no culto, o dono da casa e a dona da casa me abraçaram, e ele começou a orar em línguas. Mas, irmãos, parecia que eu estava no Brasil. Muito familiar, aquela linguagem muito familiar. Tivemos a experiência também em Jerusalém, lá no cenáculo, né? Estávamos ali, era um provável local onde eles foram batizados no Espírito Santo, e tem aquele grupo, né, aquela caravana de africanos falando em línguas também, muito familiar. Mas é para um fim proveitoso, meus queridos. Quando eu oro em línguas, em mistérios, eu estou me edificando, e é para eu fazer isso o tempo todo. Eu conheço gente que faz isso o tempo inteiro, isso é tão lindo. É toda hora fazendo e não perde tempo, está ali todo o tempo o Espírito Santo se edificando. Agora, quando está em público, tem aquele mover. A pessoa disse assim, eu vi um pastor dizendo que a ovelha falou assim, pastor, eu vou mandar um áudio meu falando em língua para o senhor. Eu disse, não, minha filha, não é assim, você mandar um áudio.
É o momento. É o momento. Simplesmente você sabe. Eu tive uma experiência orando em línguas há muito tempo e eu entendia. Eu acho que faltava gente para interpretar. E o Espírito Santo, não, eu vou falar e interpretar, e tu interpretar ao mesmo tempo. Eu estava entendendo o que eu estava falando. Eu orava em línguas e aí aquele entendimento. Vai dar tudo certo com teu pai. Vai dar tudo certo com teu pai. Queridos, muitos anos depois, quando meu pai faleceu, foi que eu entendi aquela mensagem. Porque ele faleceu como um patriarca, morreu ali dormindo, morreu no Senhor, né, minha irmã? Depois foi que eu entendi. Aí eu voltei aqueles anos para trás, quando o Espírito Santo disse, vai dar tudo certo com teu pai. E o que é tudo certo? Teu pai vai ser salvo. Eu chorava por ele, eu jejuava por ele, jejum de 40 dias, de 21, de 300 dias. E aquela palavra lá atrás. E eu orava, eu pulava, né? Era numa vigília, em cima do morro, do monte, das dunas lá em Fortaleza, e pulando, e aí aquele entendimento, vai dar tudo certo com teu pai. Eu orava em línguas e vai dar tudo certo com teu pai. Eu entendi ao mesmo tempo. Eu experimentei o que é o interpretar outra língua. Mas eu vou parar por aqui? Não. E nós vamos buscar juntos os dons do Espírito. Se você já tem a variedade de línguas, pois desenvolva. Procure interpretar. Se você interpreta, pois continue cultivando esse dom. Se você tem dom de cura, eu já ouvi relatos de diferentes pessoas dizendo do R.R. Soares, lá na telinha. Um dia desse eu já li o relato de outra pessoa, que ela estava assistindo e ele orando, ela recebeu cura. As pessoas. Porque ele tem esse dom da cura. É para um fim proveitoso. Ou às vezes você está precisando de uma direção. Você está precisando tomar uma decisão. Pergunta ao Espírito Santo. Aguarde a resposta. Ele pode te responder com um versículo. Ele pode te responder com essa impressão dentro de ti. Ele pode responder por um profeta. O Espírito Santo, ele se move de uma maneira maravilhosa. Já falei que para vir para Teresina, eu e pastor Fábio, foi uma palavra de profecia, e foi muito tranquila a palavra, vai acontecer desse jeito, vocês vão sair assim, vocês vão fazer assim, 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 do jeito que ele falou, naquela tranquilidade, tudo até hoje acontece. Eu fico olhando assim, olha, se cumprindo. Como é bom, né? Ter um profeta, se levante como profeta. É para um fim proveitoso. E não tenha medo daquela impressão. Eu já falei aqui. Tinha um ministro de louvor lá em Fortaleza, um momento de oração, todo mundo orando por ele no altar, e eu ali orando também, e eu tive aquela impressão, aquela coisa dentro de mim, dizendo, eu vou dar um filho. Eu falei para ele? Falei não. Mas o Senhor disse, eu vou dar um filho para ele. E tempos depois, a esposa engravidou, realmente. Não tenha medo dessa impressão. Você pode, eu estava estudando e ouvi pessoas de Deus aconselhando. Você chega para a pessoa e pergunta, você é casado, né? Para também chegar para o solteiro e dizer, eu vou te dar um filho. Você checa, você é casado, vocês estão tentando ter um filho, você é sua esposa. Dá uma checada, porque assim, eu recebi, né, do Senhor esse direcionamento para falar isso aqui para você. Porque tem gente que diz logo assim, Deus, eis que eu te digo, Deus me falou. Gente, já chegaram para mim dizendo, Deus, com toda a autoridade, você é assim, 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 você está sentindo isso, isso, isso. Meu Deus, o Espírito Santo me falou. E a vergonha alheia. Eu falo o que para a pessoa? Não, eu vou esperar. Depois eu digo para ela. Aí, tempos depois, eu falei para a pessoa, aquilo que tu me disse naquele dia ali, não era não, viu? Não era não.
Mas o Espírito, ele se move em você e ele fala assim com você, e não é para a gente ter medo, não é para a gente ter receio, é para se lançar nos dons que é para um fim proveitoso. Vocês viram o tamanho da meninazinha de 6 anos? A simplicidade da menina interpretando é assim, é porque nós colocamos problemas, barreiras, dificuldades. Eu não sou digno. Ninguém é digno mesmo de nada, não. Mas o Espírito Santo está pronto. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Ele está ali conosco todo o tempo, todo dia, todo o tempo, todo dia, todo o tempo. Por que você não fala com ele? Por que você só fala com ele quando você vai para o seu quarto? Você pode falar com ele lavando louça. Você pode falar com ele esperando o médico lhe atender lá na consulta. Você pode falar com ele no seu trabalho. Você pode falar com ele até no sofá da sua casa. Está ali vendo televisão, mas você está meio desligado do que está ali. Fala com o Espírito Santo. Eu falo com ele o tempo todo. Ali, às vezes, eu sento. Às vezes não está interessante ali a televisão. Não, deixa aqui meu pensamento bem. Aí eu começo a falar, Espírito Santo, é o seguinte, isso, aquilo outro. Espírito Santo, o que é que você... Aí eu vou falando. Espírito Santo, me ajude nisso aqui. Espírito Santo, olha, e essa situação aqui, e vou conversando. Porque ele está o tempo todo conosco. Eu quero tanto que você entenda essa mensagem hoje e receba ela com alegria. Queridos, é uma promessa do Pai. Jesus falou que o Pai ia mandar. Jesus falou que o Pai ia mandar no nome dele. É promessa do Pai. Ele quer que você viva isso. Ele habita dentro de nós. Você, ignore ou não, ele habita dentro de você. Então fale com ele. Tem tanto versículo aqui para falar para você, mas não vou não, porque senão... Já extrapolei aqui meu tempo. Mas é uma promessa. A gente só se liga no fruto do Espírito. É bom, claro, é maravilhoso. Que fruto é esse? Que nutrientes são esses? Amor, paz, alegria, paciência, né? A longanimidade, sinônimo. Paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Que fruto é esse que me nutre dessa maneira, que me resgata? Isso aqui é um resgate. Você viver em paz e alegria, isso aqui é uma libertação muito grande. Você ter domínio próprio, isso aqui é te tirar as correntes da alma. Isso aqui é precioso demais. Gente, que fruto lindo é esse, o fruto do Espírito Santo? Então fala com ele. Ele que te nutre de tudo isso aqui. Ele que te nutre dessas virtudes, que te resgata, que te liberta. Então, fale com ele. Jesus disse que era um sinal que ia acompanhar os que creem. Línguas, falarão novas línguas, destrava essa tua boca abençoada.